Vamos nessa videoaula explicar a formação dos acordes maiores no braço do violão. Mas antes de fazer essa explicação, nós precisamos entender como funciona a escala cromática. Então, aqui nós temos uma escala cromática logo aqui acima e vamos aprender a fazer todas as outras. Observe que as escalas cromáticas são formadas por 13 semitons distintos. Então, aqui você vai ter as escalas na formação ascendente, ou seja, você vai utilizar para fazer essa formação o símbolo de sustenido, porque é ele que aumenta de meio tom a nota natural. Quando você vai para a escala cromática do Ré, você tem essa sequência. Em seguida, você tem a do Mi, depois a do Fá, a do Sol, Lá e também a do Si. Observe que cada uma dessas notinhas, ela equivale a meio tom. É através da escala cromática que nós vamos encontrar a escala diatônica maior. Então, para encontrar a escala diatônica maior, nós temos que observar como a gente vai fazer a ordem dos graus. Então, você vai entender que na escala diatônica maior vai haver distância de uma nota para outra, de um grau para outro. Você tem 8 graus distintos numa escala diatônica maior. Aqui na tabela nós ainda estamos com a escala cromática. E vamos agora aprender onde vão ficar essa distribuição dos 8 graus. Então, aqui nós vamos ver que a primeira coisa a se observar é que entre o terceiro e o quarto, e também entre o sétimo e o oitavo graus, há sempre a distância de semitom. Já nos outros lugares, do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, do quinto para o sexto, né, do quarto para o quinto, nós sempre vamos ter a distância de um tom. Observe que aqui, ó, você vai ter Dó, Dó sustenido. Então, você tem aqui meio e meio tom. Ou seja, você tem um tom, a passagem de um tom para chegar no Ré. Da mesma forma, para chegar no outro grau, que é o terceiro grau. Quando eu saio do primeiro grau, eu encontro aqui, ó, o segundo grau de Dó, que é o Ré. E aí eu conto de novo. Ré, Ré sustenido, ou seja, meio, meio, que forma um tom, e o próximo vai ser o terceiro grau, e assim por diante. Já do terceiro para o quarto, você sempre vai ver o próximo grau bem juntinho, ou seja, a passagem aqui é de um semitom, ou seja, passagem de meio tom. Feito isso aqui, eu descubro que essas notinhas que não estão numeradas, elas não fazem mais parte da escala diatônica maior. Então, aqui eu encontrei essas notas através da escala cromática ascendente. E aí você vai observar que quando eu faço a escala ascendente, eu vou encontrar na escala do Fá a nota Lá e Lá sustenido. Mas na frente eu vou explicar que esse Lá sustenido, ele pode ser substituído pelo Si bemol. Ele deve ser substituído pelo Si bemol. Por quê? Na escala do Fá, eu, ao invés de chamar essa nota de Lá sustenido, eu vou chamar de Si bemol, que é a sua nota equivalente. Depois nós vamos mostrar como vai ficar essa equivalência para você em uma outra aula. Mas hoje você vai entender como nós escolhemos as notas da escala cromática que vão ser usadas na escala diatônica maior. E aí, eu também vou escalar de forma ascendente
o braço do violão. Então, se você sabe que uma escala cromática é formada por 13 semitons distintos, você vai precisar no violão de entender que a primeira corda se chama Mi, a segunda corda se chama Si, a terceira Sol, a quarta chamamos de Ré, a quinta é a nota Lá e nós temos o outro Mi, que é o Mi grave, o Mi bordão. O Mi prima é correspondente à primeira corda. O Mi bordão é correspondente à sexta corda do violão. No braço do violão, os semitons ocupam as casas, que é isso aqui que você vê. Aqui você tem uma casa, aqui você tem o traste. Esse traste aqui, ele vai dividir a primeira casa. Eu vou começar aqui nessa partezinha aqui, ó, mais grossa, né, de osso, e aqui eu já fiz o fechamento da primeira casa. Aqui eu tenho a segunda casa, a terceira casa e assim por diante. Cada casinha dessa, quando eu uso uma nota aí nessa casa, quando eu insiro um dos meus dedos da mão esquerda, então ele vai produzir um som diferente que vai aumentando de meio em meio tom, sempre na direção, saindo das tarraxas para a boca do violão, essas notas vão aumentando de meio em meio tom. Se eu fizer a ordem contrária, elas estão voltando. E aí a gente vai dizer que essas notas não tem mais sustenido, mas tem bemol, porque ela vai fazer uma escala cromática descendente, ok? Então veja como vai ficar a primeira corda do violão se eu utilizar o meu dedo apertando aqui, pressionando a primeira corda na primeira casa. Ela vai passar a se chamar Fá. Depois, usando a primeira corda na segunda casa, ela vai se chamar Fá sustenido. Em seguida, na terceira casa eu terei o Sol, quarta casa eu terei Sol sustenido, quinta casa eu terei o Lá, sexta casa Lá sustenido, sétima casa Si, oitava casa Dó, nona casa Dó sustenido e assim por diante. Então, você vai receber esse exercício aqui com o braço do violão e você vai continuar escalando o desenho do seu braço de violão para você exercitar bem a sequência dos semitons que estão distribuídos no braço do seu violão, ok?